Uma das propostas do projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi divulgado essa semana, vem provocando algumas controvérsias. Por exemplo, reduzir e até anular a pena de policiais que matam em legítima defesa. Veja mais sobre esse assunto. Segundo o texto de Sérgio Moro, quando um agente policial matar em conflito armado ou para prevenir agressão contra reféns, será considerada legítima defesa. Aconteceu um caso que poderia ser enquadrado nesse entendimento em Suzano, na Grande São Paulo, no ano passado. Uma PM matou um ladrão armado na porta da escola da filha dela. O projeto de Moro também sugere que a pena seja reduzida pela metade ou extinta para qualquer pessoa que cometer crime gerado por medo, surpresa ou violência. Emoção. Acho interessante, os policiais têm que ter legítima defesa, né? É quase autorização para o policial matar e sair impune. Entidades de direitos humanos alegam que a letalidade policial no Brasil já é alta e pode aumentar ainda mais com a aprovação do projeto. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 5.000 pessoas foram mortas por policiais em 2017, quase 1.000 a mais que o ano anterior. Abrir, franquear a possibilidade de policiais matarem e ficarem absolutamente impunes, realmente é algo de um risco extraordinário e que não vai contribuir absolutamente para a segurança pública. Para este promotor de justiça, este ponto da lei não traria grandes mudanças. O ministro, por uma alternativa acho que mais política que jurídica, colocou no texto legal que o policial também tem direito de se defender como cidadão. Só isso. A situação em Minas Gerais é a mesma, não muda nada. A Ordem dos Advogados do Brasil criou um grupo para realizar um estudo profundo e abrangente de cada proposta do ministro Sérgio Moro. Para a OAB, mudanças na legislação devem ser feitas a partir de um amplo debate na sociedade. Em nota, o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, disse que não podemos cair no equívoco de supor que será possível resolver os complexos problemas da segurança pública apenas com uma canetada. Já a Associação dos Juízes Federais do Brasil considerou o projeto positivo, mas disse que o texto precisa explicar melhor o termo violenta emoção. Bem, essa proposta de aliviar a investigação e a pena para assassinatos justificados como legítima defesa divide opiniões entre especialistas nessa área. Ontem nós recebemos aqui no estúdio o promotor público Eugênio Amorim, que falou na reportagem que elogiou o projeto de um modo geral, né, o projeto anticrime do Sérgio Moro. Hoje a gente conversa, recebe ao vivo aqui o doutor em Direito Penal e professor da PUC-RS, advogado Auri Lopes Júnior. Tudo bem com o senhor? Claro. Seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. Enfim, o senhor está de posse em mãos aí das 34 páginas do pacote, eu andei dando uma olhadinha também. Enfim, esse ponto é um dos pontos polêmicos. Antes de entrar nesse quesito, eu quero saber o que o senhor achou de um modo geral, assim como o senhor avalia esse pacote anticrimes recém-apresentado pelo Sérgio Moro. Bom, na verdade, é claro que existem aspectos positivos e aspectos controvertidos que vão ser objeto de discussão. Isso aqui é apenas uma proposta, vai ter que passar por uma longa tramitação legislativa, vai ser modificado, não vai ser aprovado dessa maneira, porque é claro que nessa tramitação você vai ter alterações. Algumas questões aqui precisam ser ajustadas, até porque existem vários pontos que o Supremo ou já manifestou que é inconstitucional ou pende de manifestação do Supremo. Qual é o caso da prisão em segunda instância? Que não adianta nada o projeto Moro dizer que cabe, quando nós temos em abril o julgamento sobre essa matéria, que é a ação declaratória de constitucionalidade 413 e 44. Se o Supremo disser que é constitucional, o projeto do Moro nesse ponto não faz sentido e não precisa, porque é uma questão constitucional. E se o Supremo disser que não pode a prisão após o segundo grau, o projeto fica esvaziado, porque não adianta uma lei ordinária tentar afrontar a Constituição. E outras questões, como vedação de concessão de liberdade provisória, que o Supremo no passado já disse que é inconstitucional. E ele tenta ressuscitar aqui. São aspectos que vão ser ajustados. Claro que temos ainda questões polêmicas, o caso da legítima defesa, e temos alguns aspectos positivos, a questão de indisponibilidade de bens, o próprio whistleblower, né, que é o informante do bem, que é colocado no final, que as pessoas não conhecem, pouco se fala sobre isso, é algo que tem vantagens e tem inconvenientes, que é o funcionário de uma empresa, de uma estatal, por exemplo, que vendo uma irregularidade, tem que ter um canal aberto de denúncia e pode também, inclusive, aí vem um aspecto criticado, ter um benefício de até 5% sobre o valor
resgatado, obtido, enfim, recuperado daquela fraude. Então são várias. Ou seja, há uma remuneração. Uma remuneração que de certa maneira é criticada, porque você Claro. tem que criticar, você tem que ser contra o que está errado por princípios éticos. Claro, e não oferindo algum lucro. Esse é um Vantagem ponto econômica. que vai ser discutido. E claro, temos ainda uma questão que também é pouco falada, mas que está no projeto, que é a ampliação da negociação no processo penal. Isso é muito sensível, tem aspectos positivos, mas é bastante ruim sobre outros ângulos que se olha. Então, cuidado com o plea bargain. Não é essa oitava maravilha que se apresenta. Tanto é que nos Estados Unidos, de cada 10 casos hoje, nos Estados Unidos, 9 são resolvidos através de uma negociação entre réu e promotor. 9 de cada 10 casos. Isso é uma eficiência? É, mas por trás desse número você tem uma grande quantidade de pessoas que confessam crimes que não praticaram por medo de uma pena de morte, de uma prisão perpétua ou de penas longuíssimas. Você tem pessoas que confessam mais do que fizeram em nome da negociação. E você tem também o outro lado, que é o criminoso que é realmente culpado, que sabe que tem prova contra ele, que ele fez, ele corre para a negociação. E negocia e você tem uma distribuição legalizada de impunidade. E para encerrar, é preciso olhar que os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo por conta de negociações dessa natureza. E eles já estão repensando e rediscutindo esse sistema. Então talvez não seja uma boa ideia ampliar tanto a negociação. Podemos negociar, mas não crimes gravíssimos. Me fale sobre a questão da legítima defesa. Como é e como o projeto propõe que fique? Bom, a mudança, ela me parece um pouco mais cosmética do que efetiva. Porque a legítima defesa é você repelir uma injusta agressão atual ou iminente usando moderadamente os meios necessários. Ok, você está repelindo uma agressão. O problema e o projeto entra aqui é especificamente no caso do excesso. O que é o excesso? É quando já cessou a agressão e aí você continua se defendendo e vai além. Por exemplo, esse caso que passou agora no vídeo da policial, não me parece que há nenhum excesso ali numa primeira análise. Quer dizer, ele está assaltando, ele está armado e ela reage e atira. Atirou e matou. Agora, se ela tivesse imobilizado e depois de imobilizado, hipótese, ela tivesse então atirado e matado, bom, aí nós teríamos um excesso. Ela foi além do necessário. E o projeto vem e diz, bom, a pena pode ser reduzida ou até o juiz pode deixar de aplicar a pena se esse excesso for decorrente de medo, o que é subjetivo, é difícil de avaliar, surpresa ou violenta emoção. Então aqui o projeto abre uma subjetividade. Esse é o ponto da crítica. Nós temos que ter alguma coisa mais... Flexibiliza muito. Flexibiliza dá muito. margem para a interpretação da promotoria pública ou do juiz. Exatamente. E uma subjetividade perigosa. Só para deixar muito claro para as pessoas, entendam o seguinte, punir é necessário, punir é civilizatório, mas é preciso respeitar a regra do jogo. Ponto 1. Ponto 2. A melhor polícia não é a que mata mais. É a que é mais inteligente, a que evita crime e a que consegue prender, apurar, para depois nós termos a punição. Não é a polícia que mata mais. É claro que num confronto armado, tiroteio, o policial reage e mata alguém, isso é uma legítima defesa escancarada. Não há problema nisso. O problema são os excessos. Depois que já está imobilizado, depois que já não oferece mais nenhum perigo, e aí você vai além. Vamos... Um exemplo sobre isso, eu lembro, lá no Rio de Janeiro, fui repórter muitos anos lá, eu lembro dos autos de infração. Policial militar no Rio de Janeiro, onde é muito mais violento. Autos de resistência. Ele classificava, prendia um traficante ali que já estava sem arma e sem droga, se livrou disso antes, enquanto fugia. Aí o policial prendia, levava dentro da viatura e no caminho ele falecia, né? Morreu a caminho do hospital. Isso entrava como auto de resistência. Né? Isso fez com que a polícia carioca se transformasse a maior recordista em autos de resistência no país. Né? Milhares de casos. Qual foi o resultado prático disso? É onde os policiais mais matam e onde os policiais mais morrem. Porque antes que o policial chegue, o traficante já chega e mata o policial antes. Ele sabe que vai morrer. Então essa coisa de olho por olho, dente por dente, naquele exemplo do Rio de Janeiro, não deu bom resultado. Essa regra geral espalhada pelo Brasil inteiro não está autorizando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que coisas parecidas possam vir a ocorrer na Brigada Militar ou qualquer outra força policial? O exemplo que você coloca é perfeito e as pessoas precisam compreender, nós não estamos aqui falando de impunidade nem de coitadismo. Sim. Nós estamos dizendo o seguinte, crimes têm que ser reprimidos, as pessoas têm que ser presas e cumprir a pena. Agora, esse tipo como é o caso do auto de resistência, já estava preso, já estava mobilizado no trajeto até o hospital ou até a delegacia, o cara era morto. E aí dizia, não, ele resistiu, mas já estava algemado, já estava no camburão, que resistência foi essa? Então essas taxas de letalidade são... Lá no Rio, desculpa interromper, lá no Rio 60% dos casos
registrados por uma pesquisa que foi feita, o bandido ferido, entre aspas, chegava ao hospital com um tiro na nuca, queima-roupa. Então, são execuções. Né? Nós realmente temos informações e notícias e casos que já foram apurados de execuções. Isso tem que ser repelido. As pessoas precisam compreender que isso é tão criminoso quanto. Isto é crime. A execução é crime. Não tem pena de morte, muito menos dessa maneira. Então, em suma, é preciso compreender que a polícia tem que fazer o seu trabalho, tem que resistir. É óbvio que se o policial está recebendo tiros, ele vai atirar e vai se defender. Isso não há problema. A questão é o excesso, é a morte de quem já está imobilizado, já está no camburão, já cessou, e é claro que também nós vamos ter uma alta taxa de letalidade da própria polícia. A polícia mais mata e mais morre, isso não é bom para ninguém. Claro. O que o senhor acha que faltou, o que ele poderia ter colocado como prioridade e não colocou? Não, eu diria o seguinte, é preciso compreender que fazer lei penal não vai resolver o problema, nós já temos uma enxurrada de leis penais, se fazer lei penal resolver esse problema, o Brasil não teria nenhum problema de violência. E é o país que mais tem leis no mundo. Mais né? tem, nós temos demais, o problema é a efetividade disso. Segundo, nós temos um Código Penal e um Código de Processo Penal inteiramente novo, parados no Congresso, objetos de amplo debate aguardando ser aprovados. Ao invés disso, o Moro faz uma reforma à la carte. Isso aqui é à la carte. Ele pegou aquilo que ele acha que é ideal mexer e mexeu, o que ele não gosta, ele tirou, ele mudou. Não! Quando se faz um sistema democrático de direito, você tem que ter um amplo debate sobre aquilo para se aprovar. É assim que é o processo legislativo. Então aqui ele fez à la carte. Ele acha bonito americanizar e trazer institutos dos Estados Unidos, ele está trazendo e inserindo a fórceps. Alguns podem ser interessantes, outros são inadequados para a nossa realidade, que é outra. Não dá para comparar um sistema civil law com common law. Então são coisas diferentes. O fato do Sérgio Moro ser um juiz federal, uma pessoa de alta capacidade técnica, enfim, que tratou de crime muito sério, os crimes relacionados na Lava Jato, uma investigação muito séria, que é o crime organizado, ele já pega o crime lá no atacado, né? No atacadão nacional, né? Esses crimes de varejo, do dia a dia, que acontecem em Porto Alegre, nas pequenas cidades, o roubo, o furto, a senhora acha que ele precisa de ter assessoria que dê esse embasamento para ele também, porque ele tem a experiência dele como um juiz federal, não como um juiz de primeira instância, segunda instância, que julga esses casos pequenos no varejo, digamos assim, né? Ele entende do crime no atacado. E no crime no varejo, como é que fica? Porque nessa proposta, você viu pouca coisa relacionada a crimes no varejo. Na verdade, essa é uma fala interessante, inteligente, porque o Sérgio Moro é um juiz sério, competente, um ex-juiz sério, competente, não há discussão sobre isso. Mas é claro que a visão de mundo dele é aquela visão de um juiz federal, acostumado sim a tratar com a macro-corrupção, com o crime organizado no macro, enfim, o tráfico internacional. Essa é a grande preocupação. Falta, talvez, essa sensibilidade, essa percepção, até pelo lugar que ele ocupou. O sistema carcerário, por exemplo. Como juiz federal, ele conhece, talvez, no máximo, os 4 presídios federais que nós temos no Brasil. Agora, a questão é, o sistema carcerário é muito maior. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eu participei de comissões no Conselho Nacional de Justiça que revisaram o código e às vezes nós tínhamos discussões ferrenhas sobre isso. Nós aqui preocupados com a atuação diária, no furto, no roubo, esse dia a dia, os juízes estaduais também preocupados com isso, a polícia estadual preocupada com isso e eles preocupados com o macro. Só a grande corrupção. Então a gente tem que achar uma sintonia nisso para atender a todos os interesses. Esse projeto, por exemplo, é um projeto de lei, apenas. Não afeta diretamente a realidade de um sistema carcerário como o nosso, caótico, medieval, dominado por facções. E é preciso compreender, ao contrário do que muita gente pensa, alguns acham que quanto pior para o preso, melhor para nós. Não é verdade. Quanto pior para o preso do sistema carcerário, pior para nós aqui fora. Porque a violência do sistema carcerário medieval e dominado por facções retroalimenta o ciclo da violência urbana. E nós vamos levar muito 38 na sinaleira, na esquina, por conta do caos do sistema carcerário. Porque temos delegacias entupidas de presos, porque já não tem mais onde colocar. É preso já em viatura da brigada. É preso no meio da rua algemado. Isso é uma situação caótica. Claro que aqui não tem nada com relação a isso. Eu quero ver os próximos passos em relação a medidas efetivas e concretas. Por enquanto é um projeto de lei. Quero a sua opinião sobre a prerrogativa do advogado criminalista que pode entrar na cadeia, no presídio, sem ser revistado. Bom, a questão toda que não está contemplada aqui também, aqui até fala numa questão que é gravar o advogado na conversa com o preso. Só para fazer um gancho, os presídios federais hoje, todas as conversas feitas no paratório por todos os advogados com todos os presos são gravadas e filmadas e monitoradas. Isso nos federais onde tem parlatório, mas no caso um presídio regional federais. Aqui... Mas calma, isso é objeto de uma ampla discussão no Supremo, porque é inconstitucional você quebrar o sigilo do advogado de forma indistinta. Se você tem suspeita de que um advogado é delinquente, porque está cometendo crime junto com o cliente, ok.
Ok, grampeia ele. A OAB tá aí também para censurar e tem o Tribunal de Ética. Não podemos confundir o advogado do delinquente com o advogado delinquente e colocar todo mundo no mesmo patamar. Então isso é problemático. A questão do advogado ser revistado ou não no presídio. A discussão que se faz é, primeira coisa, então vamos revistar todos que entram. Juízes, promotores e advogados. Segundo, para quem conhece parlatório, se sabe, você entra no parlatório, você advogado já passa pelo detetor de metais. Sim. Eu passo pelo detetor de metais, eu deixo meu celular numa gavetinha, eu deixo chave e eu não entro com nada. No máximo, uma folha de papel. E nos Mas federais... quantos presídios tem isso no país? Só alguns no Brasil, federais? Não. Aqui, se você for no central, se for em presídios pequenos, você passa pro detetor de metais também e tem que deixar tudo ali fora. E mesmo assim, você vai ter uma sala que vai ter lá ou um vidro à prova de balas com furinho, ou uma grade, uma tela onde você não consegue passar nada. O advogado não passa telefone celular para preso em parlatório. Não tem nem como. No máximo, uma folha de papel para uma procuração. Então, você está revistando, ok. Mas já tem um sistema de segurança. Aqui no presídio central, você fala por um telefone. Na imensa maioria dos presídios, e olha, eu conheço muito presídio, não só como advogado, mas porque já fui conselheiro penitenciário há muitos anos. Eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço aqui no Brasil um presídio em que o advogado tem um contato direto e pessoal sistemático com o preso. O parlatório já é um lugar para parlar, para falar, não há contato. Então o advogado já é revistado, já tem uma restrição física, uma barreira física. Entra celular, entra droga, entra arma? Sim, temos que verificar por onde entra. Porque também é claro que existe uma mão do Estado que está facilitando isso. Quando você tem crime organizado, você tem também o corruptor, o corrupto. Essa é uma questão a ser trabalhada também. É o joio que é difícil separar do trigo, né? Isso acontece. Muito obrigado. Conversei aqui com o doutor em Direito Penal, professor da PUC. Doutor em Direito Processual Penal. Direito Processual Penal. Obrigado. Professor Auri Lopes Júnior. Muito obrigado. Prazer.